Aonde está a verdade? Você já fez essa pergunta? Já pensou nisso? Todas as religiões têm a verdade? Ou você acha que a verdade não existe? Se ela existe, me responda. Aonde está esta verdade? Uma vez eu ouvi um jornalista dizer o seguinte: cada um tem sua verdade, eu tenho a minha, você tem a sua. Não existe uma verdade absoluta. Mas, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer a você que existe uma verdade. E esta é a verdade de Deus. De acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, de acordo com a profecia, o que é verdade? Aqui em Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 10, está escrito exatamente assim. Olha aqui, 10, versículo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Vejam, dizendo que Deus é verdadeiro, dizendo que Deus é a verdade. Aqui no livro de São João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui em João, Jesus é a verdade. Se nós abríssemos a Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 6, você iria perceber de que lá está escrito de que o Espírito Santo é a verdade. E se lermos aqui João 17, 17, você vai ver que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus é a verdade. E mais, em Salmo 119, versículo 151, os 10 mandamentos são verdade. Portanto, nós encontramos dentro da Bíblia 5, as principais colunas da verdade. São 5. Repetindo, em Jeremias, Deus é a verdade. Em João, Jesus Cristo é a verdade. Em 1 João, o Espírito Santo é a verdade. Em João, de novo, a Bíblia é a verdade. E em Salmos, os 10 mandamentos são verdade. Viu? Estas são as 5 colunas da verdade. Tudo que a Bíblia diz ser verdade estão sobre estas 5 colunas. E no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 13, eu preciso te mostrar. Vem aqui. Eu preciso te mostrar algo muito importante. Olha o que diz aqui, 16, 13 de São João. Está bem aqui, olha. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Incrível! Este versículo diz que o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Agora eu preciso chamar a sua atenção para alguma coisa muito importante que eu preciso mostrar a você. Olha, aqui você pode observar e ver de uma forma muito mais clara, muito mais definida, as 5 colunas. Eu preciso que você decore estas 5 colunas. Você imagine, Deus é a primeira coluna da verdade. Nós já mostramos, você pode ver, você pode ler na Bíblia. Imagine você, Deus não pode ficar de fora de nenhuma doutrina, de nenhuma igreja, de nenhum princípio religioso. Imagine uma igreja, um movimento ou uma pessoa sem Deus. O que seríamos sem Deus? Imagine uma igreja que não crê em Deus. Impossível. Então imagine, esta é a primeira coluna e a principal verdade de todas. A segunda, como você pode ver, é Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Imagine uma igreja que não aceita Jesus. Imagine uma igreja que Jesus é apenas uma criatura, é apenas um ser criado. Ele não aceita, ele não entende que Jesus é Criador, que Jesus é Deus. Esta é a segunda verdade, segunda coluna da verdade. A terceira é o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse ser poderoso que me aproximou de você e você de mim, que nos reuniu hoje para que entendêssemos a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é quem nos convence do pecado. Imagine uma igreja que não aceita o Espírito Santo. Esta igreja está fora. Ela não tem a verdade se não aceitar o Espírito Santo. E o que dizer da quarta coluna, a Bíblia Sagrada? Tem pessoas que só aceitam o Novo Testamento. Não aceitam a Bíblia inteira.
Algumas pessoas aceitam só o antigo, não aceitam o novo. Mas é importante que você saiba que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Está escrito, conforme já falei, agora eu mostro para você aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, ela nos santifica, ela nos ilumina, ela nos aproxima de Deus. E a última coluna, essa eu preciso conversar muito seriamente com você. Veja aqui, a palavra de Deus, ao nos mostrar a quinta coluna, ela nos fala de uma maneira muito forte. O texto é Salmo 119, versículo 151, e nós já lemos. Mas ali diz: o Senhor está perto e todos os teus mandamentos são verdade. Todos. Você sabe quantos são os mandamentos de Deus? São 2? Não. 8? Não, também não. Quantos são? São 10. 10 mandamentos. Uma perguntinha: quem escreveu os 10 mandamentos? Deus ou Moisés? Uma vez, eu fiz essa pergunta numa rádio. E eu recebi muitos telefonemas. E a maioria das pessoas que telefonaram eram evangélicas. E para minha surpresa, a maioria respondeu que os 10 mandamentos foram escritos por Moisés. Já imaginou um negócio desse? Não tem nada a ver. Quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus, com seu dedo em 2 tábuas de pedra, e entregou a Moisés. Esses mandamentos, diz a Bíblia, são verdade. Estas são, portanto, as 5 principais colunas da verdade. E João 16, versículo 13, diz o quê? Você lembra? Diz assim: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda a verdade. Veja a palavra toda, preste atenção nesta palavra. Toda é uma palavra que está no coletivo, mostrando um conjunto de coisas. Eu posso dizer assim: olha, toda a igreja estava atenta. Eu estou me referindo a um grupo de pessoas num local. Quando a Bíblia diz: o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade, a Bíblia está falando de um conjunto de coisas. E agora você sabe que conjunto é esse. Repetindo: Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Aí você tem toda a verdade. E há um texto na palavra de Deus. Esse eu gostaria que você acompanhasse atentamente comigo. Eu vou mostrar para você aqui na tela. Você vai ver este versículo, um versículo maravilhoso. E esse versículo você precisa decorar também. Está em João 8,32. Está escrito assim, olha. Repita comigo, bem bonito, bem forte, tá legal? Vamos lá. E conhecereis a verdade, vamos lá. E a verdade vos libertará. Olha que versículo maravilhoso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o meu predileto. Mas libertará do que mesmo? Será que liberta? Será que uma pessoa que conhece a verdade, ela é liberta? Ela é transformada totalmente? Nós precisamos conversar seriamente sobre isto. Porque vivemos numa época em que muitas igrejas fazem campanhas de libertação. Nós vamos conversar seriamente sobre isso agora. E eu preciso que você fique atento, porque esta mensagem, ela vai mudar definitivamente a sua vida. E você precisa, de uma vez por todas, entender esse negócio de libertação. Porque a Bíblia diz: a verdade vos libertará. E eu já vi muitas campanhas de libertação. Você também já viu? Aquelas, olha, pega um envelope, coloca uma oferta dentro, de preferência uma oferta gorda, ou então traz não sei o que, 1 litro de água, um copo com água e não sei mais o que. Vamos ter uma campanha. Então o pastor reúne as pessoas. Olhe para mim, por favor, veja aqui, olha aqui. Chega bem pertinho. O pastor diz assim: olha aqui, gente, vai ter uma campanha de libertação. É sexta-feira forte. E ele promete quebrar maldições, promete prosperidade e promete muitas coisas. Aí o povo vem aquelas pessoas mais simples e vem também algumas pessoas cultas nestas reuniões. E então tem um grupo de pastores, eles levantam as mãos e as pessoas começam a passar ali. Eles pegam na cabeça da pessoa e diz assim: você vai ficar liberto. E ele diz: o que você tem? Ah, eu tenho uma dor de cabeça, pastor. E você? Ah, eu tenho uma dor na coluna. E você? Eu estou desempregado. O pastor diz: não importa.